Corinthians is definitely the biggest team in South America, but not the best yet. No, this is like a Champions League game in Europe. We did what we needed to do. It's unfortunate that we make it ourselves very difficult. We have opportunities that we need to be way more calm in front of the goal, be more smart in decisions. We concede too much easy goals. We cannot play 90 minutes only attacking. We're not used to do that, and we make ourselves tired. I think that we have work to do. There was like a hug between you and Emiliano by the end of the game here. What did you guys talk? We needed to win today, and of course the pressure is on us. These type of games, if we don't concede, we win these type of games 4-0. The pressure is coming and the time keeps ticking and we get more tired. So we have to be more smart. We have ambition, but we have to be humble, you know. Cannot forget where we were 6 months ago. O Memphis, ele joga num espaço de 30 metros. Ele não vai pro lado direito, ele não vai por dentro, ele não vai pro meio campo. Ele roda, ele fica 30 metros. Aqueles 30 metrinhos pra frente ali e 30 metrinhos pra trás. Então esse era o grande problema do Corinthians. O que me chama a atenção é que o Corinthians foi abrindo mão de competir de novo. E chegou um momento que a falta de competitividade foi substituída pelo nervosismo. E as jogadas não aconteciam diante de uma equipe muito ruim. O que eu vi do Corinthians no confronto foi um Corinthians desaforado, soberbo dentro de campo. Esse tipo de postura, ele não pode existir dentro do Corinthians. Esse era o jogo mais fácil e o jogo mais importante do time na temporada até agora. Mais fácil que qualquer jogo do Paulista. Hola torcedor, hoy tenemos un vídeo sobre la clasificación del Corinthians ante la Universidad Central de Venezuela. Y si tú también quieres seguir la mejor liga de Sudamérica, dale like a este vídeo y suscríbete al canal para no perderte nada. No, this is like a Champions League game in Europe in terms of the crowd, the ambience, and the importance for the club, for us, for the fans. So that's comparable. You can compare both, Yes, the atmosphere and the importance for the club. What I say, it's comparable to Europe, the Champions League. We did what we needed to do. It's unfortunate that we make it ourselves very difficult. I think that it's unnecessary. We have opportunities that we need to be way more calm in front of the goal, look and be more smart in decisions making, and we concede too much easy goals every game. So we have also to work on that on both sides. We have to decide the rhythm of the game. We cannot play 90 minutes only attacking. We have to keep the ball, play, make the opponent move from side to side so that they get tired, but we're not used to do that, and if we make ourselves tired when we go up and down, up and down, up and down, and the space is getting big. So I think that we have work to do, everybody, but of course we needed to win and we did. Congrats to everybody in the team. We did it with each other, and for example, Yuri, very important for us. Now we're happy. We have to focus on the next game, and that's it. A lot of things to play for. There was like a hug between you and Emiliano by the end of the game here. It felt like a relief hug as well, and like a conversation. What happened there? Like, what did you guys talk? We needed to win today, and of course, the pressure is on us. We play at home. Look, we need to, these type of games, if we don't concede, we win these type of games 4-0. But because we concede also, the pressure is coming and the time keeps ticking and we get more tired. So we have to be more smart about that. And no, that was just a hug to congratulate and to say, hey, we have ambitions, but we have to be humble, you know. We cannot forget where we were 6 months ago. And we don't have to act like we are now the best team in South America yet. Corinthians is definitely the biggest team in South America, but not the best yet. So we have work to do to achieve that and to win titles. But anyway, I'm happy. The fans showed out today. They are very important. Again, we're going through a time where we win games. And it's difficult, but we're winning. And the most important thing, we didn't lose for a long time. So yeah, we continue this belief, this spirit, and we keep fighting with everybody who's inside the club and who support this team. Então vamos lá, eu acho que ele foi muito... Criticou tudo. Muito
assertivo no que ele falou, né? Reclamou dos espaços pelo lado, da postura, porque da falta de inteligência. porque foi uma sonora longa em inglês, né? Sim. Só para ele começa falando da relação de Libertadores com Champions League, lá foi perguntado lá pela nossa repórter Vitória, bem semelhante, torcida, o clima, a atmosfera, a importância para o clube, etc. e tal, comparou com a Champions, porque na realidade é isso mesmo, a Libertadores é a Champions aqui da América do Sul. Falou sobre necessidade de ser mais esperto nas tomadas de decisões, né? Falou sobre cansaço. Que não dá para atacar o tempo inteiro, que tem hora que tem que reter a bola. Exatamente. E aí tem a ver com a questão de ser esperto dentro de campo, saber fazer o jogo para não sofrer com esse cansaço. Tem a ver com um time que não teve o controle do jogo. Que ele falou sobre isso. Espaço por ambos os lados também. Ele falou sobre isso também, falou que, claro, está feliz, precisava ganhar o jogo e tal, etc., mas tem que ter foco já no próximo jogo. E falou uma coisa muito importante que eu anotei aqui. Não podemos esquecer onde estávamos há 6 meses, né? Mas o Corinthians é o melhor time da América, falou isso? Maior. Só que é o maior time da América, mas ainda não é. Não é. Você entendeu? O melhor time. É o melhor time, mas ainda não é o melhor, tá? E é importante ele falar, não podemos esquecer onde estávamos há 6 meses. Mas é aquela história, né, amigo? Você não pode esquecer, mas também você não pode relaxar. William. E você tem que fazer melhor, tem que fazer mais, para realmente fazer jus aí ao fato de ser considerado um dos melhores times aí da Eu ia América. falar, casa com... Resumindo, né, o que ele falou bastante coisa, acho que é o principal Falou ali do sobre que ele abraço falou. com o Emiliano também, Isso, né? tal, Comemorando a enfim, vitória. exatamente. Casa com que... Porque o Zé falou sobre a questão tática, o Celso entrou nisso também. Eu vou falar que eu não gosto de 4-3-1-2, eu acho esse sistema antigo, mas ele foi o sistema que fez o Corinthians ter arrancada no Campeonato Brasileiro, ter uma boa campanha no começo do estadual. Ele funciona. Eu concordo contigo, professor. Tem espaço pelos lados, como qualquer time que joga assim, deixará. Eu acho que o outro grande exemplo que a gente teve de time que ganhou Libertadores e Copa do Brasil, jogando assim, dando espaço pelos lados, e aí sofreu um bombardeio em semifinal de Libertadores em casa contra o São Paulo, mas era muito superior tecnicamente, e quase perdeu para o Corinthians, do Vitor Pereira, era o Flamengo, do Dorival, que se adaptou aos jogadores para atuar assim, porque não costuma armar o time assim em nenhum lugar. Ou é muito raro ver os times do Dorival jogando daquele jeito há um bom tempo, porque é um sistema antigo. Né? O 4-3-1-2, com 2 volantes que atacam, o primeiro, tem a ver, por exemplo, com a seleção brasileira de 2006. Para você colocar um terceiro, é uma coisa que se usava há muito tempo, porque é difícil ocupar os espaços todos. Mas para você jogar assim no Corinthians, para você não jogar assim no Corinthians, você precisa tirar um dos 3 jogadores de frente, ou o Garro precisa fazer um papel de marcação, que o Garro até se esforça, mas ele não faz. O desenho precisa ser outro. Aí faz o que o Zé disse da Universidade Central. Você arma 2 linhas de 4, joga com o Memphis e o Yuri Alberto. Né? Nesse caso, o Garro tem que jogar um pouco mais centralizado. Né? Você tem que abrir o Bidon mais pela esquerda. O Carrilho faz do lado direito sem nenhum problema, marcação ali. Estou pegando com essa formação, tá? Sem querer mexer no time. E o Corinthians não fez isso até hoje. Eu acho que o desempenho nessa partida não se explica pela questão tática. Yuri, boa noite, parabéns pelo gol, pela classificação. Claro que eu quero saber dos 2 gols de hoje, mas especialmente o que você sentiu que foi tão difícil nessa noite? Eles estavam jogando pela vida deles, mas o que foi tão difícil? Exatamente. Acho que era o jogo da vida deles, como você acabou de falar. E a gente sabia que a gente tinha que competir bastante pra gente sair vitorioso hoje. Graças a Deus foi assim, no limite, mas Deus é fiel. Deus tem me honrado de uma forma gigantesca. Todos os jogos importantes aqui no Corinthians, então continuar batalhando dessa forma, continuar ajudando o Corinthians dessa forma, a gente vai colocar ele onde ele merece, que é lá em cima, que é classificar para a Libertadores. Essa instituição é gigantesca, então é tudo pelo Corinthians. Imagina. Muito bem, então o Yuri Alberto, para mim, inclusive, claro, o hero of the match aí, mas se a gente fosse colocar um segundo jogador do Corinthians aí, seria o goleiro. Seria o goleiro, seria o Hugo Souza, que falhou no segundo gol, sim, mas que fez 3, a gente tá vendo, ele fez 3 defesas aí salvadoras, essa é uma delas, e a gente tá girando aí os melhores momentos para você ir acompanhando, talvez o segundo melhor jogador do Corinthians na partida. Vitor Birner, me chamou muito a atenção que o Zé Elias falou com toda propriedade sobre esse time do Corinthians, um time sem alma. É isso que você consegue identificar aí nesses 2 confrontos também? Tudo bem, Birner? Tudo bem, William? Boa noite a você, ao Zé, professor Celso Zelt, ao Donan, os fãs e as fãs do esporte. Eu fico meio tentando entender o porquê. Eu achei que o Corinthians, eu não, a gente falou aqui, então eu costumo opinar só o que eu penso, mas como a gente dividiu essa opinião antes, eu não faço, a gente não, mas a gente disse, a gente achava que o Corinthians ia golear. Eu achava também. Quando eu fiz uma Falei no pré-jogo, né, no UFC. Eu também achava. E quando eu fiz a provocação ao Donan,
Dizendo, o Corinthians tinha a impressão que ia fazer o gol a qualquer momento. E o Donan, pelo tempo do Donan, você não achava? Ele provavelmente achava que sim. Eu também. O problema é que os jogadores não podem achar isso. E aí, como é mata-mata, Libertadores, os jogadores sabem que estavam enfrentando um time muito inferior. E aí não é inferior só na parte técnica. É inferior no tamanho da equipe, é inferior na parte física, é inferior no jogo coletivo, quando a gente fala de preparação, é inferior na qualidade do técnico, é inferior pela situação de jogar no estádio do adversário, diante de uma torcida que costuma ser barulhenta, é inferior na capacidade de se preparar fisicamente, é inferior na capacidade de pagar os salários, é inferior na capacidade de recuperar os... Não tem nada... São mundos diferentes. Mundos completamente diferentes. Mas esses Só mundos... foi superior na dedicação. E muito. Na vontade. Na vontade, é isso. Isso foi. Mas a vontade não deve ser o suficiente para você equilibrar um jogo contra uma equipe tão melhor. A não ser quando a outra equipe não tem vontade. E aí entra muito no que o Zé falou. E se eu pegar individualmente, eu tenho absoluta certeza que o Hugo, goleiro, jogou com muita vontade. E o Roberto sempre joga com vontade. Sempre. Na má fase estava jogando com vontade, verdade. na boa fase joga com vontade. O que me chama a atenção é que o Corinthians foi abrindo mão de competir de novo. O jogo de ida não serviu como lição e todo mundo no Corinthians sabe que o time competiu pouco. E chegou um momento que a falta de competitividade foi substituída pelo nervosismo. Porque o time criava pouco, o time tinha obrigação de se classificar e as jogadas não aconteciam diante de uma equipe muito ruim. Eu já acho até que no início da partida, o Corinthians ele tentava controlar, obviamente ter mais a posse de bola, ele já era um Corinthians afobado. Eu já vi alguns jogadores tentando resolver jogar individual, nervoso. E não tinha por que você ter um cenário de tensão contra um adversário muito inferior. Para mim, assim, o que eu vi do Corinthians no confronto, tá? Foi um Corinthians desaforado. Desaforado. Soberbo dentro de campo. Que parecia que... E assim, gente, se classificou, mas isso é um caminho para uma fase de grupos de Libertadores. Esse tipo de postura, ele não pode existir dentro do Corinthians. Esse era o jogo mais fácil e o jogo mais importante do time na temporada até agora. Sim. Não tem. Mais fácil do que qualquer jogo do Paulista. Pode falar, Zé. Não, dentro do que o Donan falou, só me permite, porque assim, que eu acho que na TV e em loco a gente tem outras visões, né? O que eu vi aqui não foi um Corinthians de soberba, não, foi um Corinthians em dificuldades. Um Corinthians em dificuldades para sair da previsibilidade que é o esquema tático do Corinthians e as movimentações dos jogadores. Né? Se vocês analisarem aí, vocês vão ver, o Memphis ele joga num espaço de 30 metros do lado esquerdo. Ele não vai para o lado direito, ele não vai por dentro, ele não vai para o meio campo. Ele roda, ele fica 30 metros. Ele vai aqueles 30 metrinhos para frente ali e 30 metrinhos para trás. Né? Aí o Yuri Alberto tem que fazer a movimentação, porque ele puxa nas costas dos volantes, dos zagueiros, desculpa. Né? E o Garro ficou preso ali, porque diferentemente daquilo que nós pensávamos, que a equipe da universidade viesse aqui, 4-5-1, fechadinho, não. A equipe da universidade jogou num 4-4-2 bem básico, de fechar todo mundo de um lado e deixar do outro lado oposto sozinho. O Corinthians não conseguia acelerar a bola. O Corinthians tinha dificuldades de fazer essa bola chegar de um lado para o outro, porque o Corinthians estava nervoso. O Corinthians não sabia o que fazia para sair dessa marcação, ao invés de acelerar o jogo. Hoje era um jogo de paciência, mas com a bola rolando. Toca para um lado, toca para o outro, cansa a equipe adversária. No segundo tempo, o time do Corinthians conseguiu criar um pouquinho mais de espaços, porque a equipe cansou, a equipe da universidade. Então esse era o grande problema do Corinthians. O Corinthians tentava, mas não conseguia. Então o Corinthians hoje se resume a um sistema no 4-3-1-2, o 4-3-1, um lá na frente e um pelo lado esquerdo aqui, que é o Memphis, e pronto, joga a bola no Memphis, o Memphis tenta fazer alguma coisa. O Garro teve as mesmas dificuldades que teve quando enfrentou o Racing. 2 linhas de 4, bem compacta, aí ele não consegue encontrar o espaço, ele vai lá para dentro, lá pegar a bola dos pés dos volantes, e aí os laterais adiantam. Só que o time da universidade estava muito bem organizado nesse sentido. Então, quando saía para os lados do campo, você já tinha o lateral que saía, o zagueiro que já fazia a cobertura e o meio-campista, o volante central, que saía também para fazer a cobertura. E aí o Corinthians demorava para jogar. E muitas graças por ver o vídeo hasta agora. Me alegra muito saber que há outras pessoas que também querem saber mais sobre o futebol brasileiro. E se tu quieres ver mais vídeos como este, deja tu like e suscríbete aqui. Hasta luego, torcedor. Há muito mais por venir.